Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo hoje o Dr. Luís Fernando da Silva, pesquisador que está criando um sensor que detecta a diabetes através do hálito, algo que é verdadeiramente inédito e que poderá simplificar o diagnóstico desta doença que atinge muitos milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Embora o resultado preliminar das pesquisas que o Luís está fazendo na criação deste sensor e a ideia de que o mesmo talvez venha a ser comercializado num futuro relativamente próximo, e isso é de facto empolgante, existe com certeza que há uma série de pesquisas que ainda deverão ser realizadas. O que é que falta fazer ainda para que esta ideia inicial se torne realmente, se fique com um corpo para ser uma realidade no futuro? Claro. Principalmente agora o passo que a gente está estudando agora, Rui, é testar a seletividade do sensor, porque quando nós falamos em sensor, é primordial que o sensor ele detecte somente um tipo de gás. Então a gente no nosso ambiente a gente tem uma mistura de gases. Então se eu vou fazer um sensor, se eu fabriquei um sensor de acetona, no nosso hálito tem o CO2, tem a própria umidade, moléculas de água. Existem também, entre outros, compostos orgânicos. No entanto, eu quero que o meu sensor ele detecte somente as moléculas de acetona. Então, para que eu faça isso, eu preciso avaliar o que? A seletividade. Qual é a resposta desse sensor para diferentes tipos de gases. Então, a gente está agora avaliando para outros gases. E na sequência a gente precisa avaliar a estabilidade. Porque a estabilidade, como a gente estava falando no bloco anterior, se esse sensor, vamos supor que seja um ótimo sensor, só que ele é descartável. Comercialmente, poderia ser ou não atrativo. Tudo vai me dizer o quê? Qual é o custo desse sensor? Se esse dispositivo todo ele tem um custo, vamos colocar lá de R$1 cada um, mesmo que ele seja descartável, pode ser viável economicamente. Só que se esse sensor ele tiver um custo de R$50, R$100 e for descartável, a pessoa que utiliza 2, 3 vezes ao dia, mesmo que seja extremamente promissor o material, economicamente não é viável você trabalhar com um sensor desse. Então isso vai me dizer a estabilidade, quão confiável é, mas também assim, se for um sensor que tem um custo de R$100, mas ele tenha uma duração, uma vida média de 1 ano, 2 anos, começa a ser viável também. É interessante. Então, esses dados da estabilidade, sim. Mas tudo que eu estou te falando, a gente está falando em termos de engenharia. Sim, que vai ser fundamental para a gente, que a gente ainda quer encontrar parceiros, é para os testes clínicos. Porque tudo vai me dizer o seguinte, quando eu vou fazer o teste através do exame do hálito, pode ser o seguinte, se a pessoa tem algum tipo, eu tenho um problema de estômago, isso pode ou não afetar a confiabilidade do sensor. Essa pessoa ela tem diabetes, mas também ela tem um câncer que seja no estômago. Isso pode ou não afetar o sensor. Vamos supor, você ingeriu álcool há 1 hora atrás, você vai aferir o sensor, isso vai ou não afetar? Então são esses testes clínicos com diferentes pessoas, diferentes condições, é que depois vão me dizer o quão confiável é esse sensor. E vocês já começaram a contactar esses grupos? Não, ainda não. A gente ainda não começamos, não. Luís Fernando, é sempre uma pergunta que eu faço que incomoda os pesquisadores, os cientistas, mas enfim. Quanto tempo você prevê para a finalização desta pesquisa? Ou seja, vai ser fácil arrumar um parceiro comercial quando esta pesquisa estiver pronta? Ou vai ser difícil? Eu acredito que tendo esse dispositivo já pronto, quando eu falo pronto, passando por todos os testes, os parceiros estão aí. Porque eu conversei com uma empresa norte-americana e eles disseram que apesar de até então parecer um trabalho um tanto simples, ele falou que ainda no mundo não existe nada que possa aferir o diabetes através do hálito. Ou ainda é necessário o teste invasivo. Chutando, quanto tempo?
A gente acredita, Rui, que em torno de 5 anos, mas o que vai reger, vai dizer que pode ser o quão rápido ou quão lento, eu estava comentando, é que não vai ser nem tanto, obviamente, que é importante o aporte financeiro, não vamos ser hipócritas, falar que não, claro. mas principalmente o recurso humano. Então, quanto mais pessoas envolvidas para tentar resolver esse problema, hoje a gente está vendo com o caso da Zika, tem o mundo inteiro, vários laboratórios, a probabilidade de que você tenha um resultado final promissor é muito mais rápida. Claro. Nós há pouco falámos sobre a eventualidade do sensor poder ser descartável ou não. Agora surge uma outra pergunta que eu creio que os telespectadores também gostariam de fazer, que é assim: este sensor é para ser utilizado pelo paciente ou pelo médico? Qual é o sentido que vocês estão dando para o sensor, a utilização do sensor? A nossa visualização, assim, pensando em futuro, Rui, é que esse aparelho ele seja disponível, exemplo que nós temos hoje, a maioria dos brasileiros tem na casa um aparelho para aferir a pressão. Ah, entendi. Então, que você tenha um exemplo, um aparelho desses na casa, que você possa, um exemplo, o seu pai tem um aparelho desses e você vai lá, deixa eu ver, pai, como é que está meu diabetes. Então, você acaba vendo, aferindo, vendo como é que está o seu nível de diabetes, que é o que hoje acontece com a pressão, por exemplo. Você tem um aparelho, deixa eu aferir para ver. Opa, nossa, eu não sabia que eu tinha pressão alta, eu não sabia que eu tinha pressão baixa. Então, e quando você disponível nas residências. E você vai reportar isso na próxima visita que você for que fizer ao seu médico. Obviamente. Mas você tem algum comprovante, é dado algum comprovante ao médico dizendo assim, olha, o meu nível de diabetes está muito elevado através do hálito e eu tenho aqui, o aparelho consegue... Então, aí vem a questão da reprodução do resultado. Isso. Então, se eu mostrar aqui, Rui, só rapidinho. Sim, claro. Para vocês, a gente tem alguns gráficos aqui. Então, o sensor, na verdade, é um sensor resistivo, né? Então, a gente só, rapidamente, esse sistema que vocês estão vendo aí é uma imagem ali do sistema de medidas de gás que está disponível aqui no grupo de crescimento de cristais aqui do Instituto de Física. A primeira foto aí em cima, exatamente, né? aqui tem só na foto de baixo um zoom da câmara de gás. Então, esse sistema que a gente simplesmente avalia é a variação da resistência elétrica do sensor, né, desse semicondutor, quando ele é exposto ao gás. Ok? Então, quando ele é exposto, então essa variação da resistência elétrica, a gente vê aqui na figura de cima, a gente vê que tem picos aqui que indicam uma variação da resistência elétrica. Aqui a gente fez para diferentes tempos, Rui, só para mostrar o quão rápido é o sensor. Então, em 15 segundos somente de exposição, você vê que ele tem uma resposta muito rápida, né? E significativa. Na curva, no gráfico de baixo, você vê o quê? Você tem várias curvas, então a gente tem 3 picos para cada caso. Esses 3 picos indicam o quão reprodutível é o sensor. Entendi. Então, você fazendo essa medição, aferindo o seu diabetes em casa, você vai procurar um médico, obviamente, claro. Não é somente, eu tenho diabetes e vou me automedicar. Claro. Mas esse médico ele vai ter também disponibilizado um aparelho desse. Então ele vai lá, vamos ver realmente quanto é que está o seu nível de diabetes. E não há variação do nível de diabetes? Pode haver uma variação, Você pode ter uma variação, pode obviamente. Haver variação. Então pode ser, você não estava em jejum, ou você ingeriu algum doce. Mas o que vai ficar a valer é aquele exame que o médico vai fazer para comprovar aquilo que você fez em casa, não é? Então o indicativo é que esse aparelho aí é o que vai me dizer o quão confiável é esse sensor. Então são esses testes de estabilidade e de reprodutividade, porque o sensor ele não pode falar, por exemplo, você vai aferir agora o seu nível de diabetes, você vai falar, meu nível está muito alto. E daqui meia hora vai aferir de novo, ele já deu tá muito baixo. Então, seu sensor, seu dispositivo não é confiável. Tudo isso que eu estou te falando são os testes que a gente precisa realizar em termos de engenharia, para falar em termos do dispositivo. Isso. Entendeu? Entendi. Luís Fernando, como é que você pensa que será a evolução da diabetes no futuro próximo? A diabetes tem tendência a aumentar, tem tendência a diminuir, tem tendência a estabilizar?
como é que a sociedade pode ter alguma esperança, digamos assim, no controle da doença? Lendo alguns trabalhos, até agora, como a gente começou a trabalhar nessa linha de sensores de acetona, né, voltada à parte médica, a gente tem visto, Rui, que infelizmente não é tão promissor, né, não são notícias positivas a respeito do diabetes. A gente tem visto nos últimos anos que tem sido identificado, tem cada vez mais crescido o número de pessoas com o diabetes. E, na verdade, ela é uma doença silenciosa, né? Então, assim, esse é a grande questão, então. Então, assim, a gente, em razão do dia a dia, até as pessoas têm pouco cuidado com sua alimentação, parte de exercício físico mesmo. Então, são N fatores que, infelizmente, não estão dando condições favoráveis para esse número diminuir. Quer dizer, temos um cenário mais ou menos cinzento, não é? Exatamente. Eu sei que você está envolvido quase 100% nesta pesquisa, mas o que é que vem a seguir nas suas pesquisas? O que é que você está pensando já, avançando, deixando essa e já passando para outra? O que é que você está... Nós tentando, Rui, trabalhar com boa parte desses sensores na área de aplicação biomédica mesmo. Apesar de não ser um biosensor, ele não é biosensor. Isso é importante ressaltar, mas nessa área biomédica, dos que a gente está pensando em trabalhar são sensores de ultravioleta. Como assim? São sensores que vão te identificar, por exemplo, você pode carregar esse sensor, por exemplo, na sua mochila, e esse sensor ele vai identificar, por exemplo, se você está andando no sol, ou que seja, qual é a radiação ultravioleta, como ela está. A gente sabe que é nocivo, pode causar um câncer na pele ou algo assim. Então a gente está pensando também em trabalhar com sensores de ultravioleta. Só nesse campo da ultravioleta para a área, digamos, de pele? Sim, é nesse sentido. Qual é o futuro da área, digamos, qual é o futuro da área dos sensores em termos do Brasil? Há muita coisa já sendo feita, não é? Tem bastante coisas, bastante trabalhos, né, que têm sido realizados, mas assim, infelizmente essa área de sensor está sendo promissora. Eu te falo infelizmente... né? Infelizmente, né? Porque infelizmente a gente está tendo cada vez mais a emissão de gases poluentes. Então quando a gente olha para um gás, que nem a gente tem um trabalho aqui com o professor Valmor, relacionado a Valmor Mastelaro, né? Exatamente. Em sensores de ozônio, quando a gente fala em ozônio, sempre lembra da camada de ozônio, que é algo positivo, algo benéfico. Isso. No entanto, o gás ozônio, a gente estudando, ele é extremamente nocivo à saúde humana. Porque o fato de você ter buracos na camada de ozônio permite a passagem da radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela entra em contato, né, com os gases nocivos da camada que tem na atmosfera, o que acaba produzindo o ozônio. O ozônio, se você ficar uma pessoa exposta a uma concentração extremamente baixa de 100 partes por bilhão, ele pode causar danos na parte respiratória da pessoa. Então, se for contato, você estiver num ambiente, ficar durante 4 horas, 6 horas, uma concentração extremamente baixa, isso daí vai causar um problema na sua saúde, na parte respiratória. Então, você vê, eu já estou falando para você do ozônio. Recentemente, a gente observou, teve um caso recente no jornal, em uma empresa de um frigorífico, em que teve o vazamento de amônia. Eles utilizam amônia na refrigeração. Ocorreu o vazamento de amônia e o pessoal teve todo que evacuar a empresa. Então você tem a amônia, que é um gás extremamente importante de ser detectado. O monóxido de carbono, qual é a emissão do monóxido de carbono no centro da cidade? Isso. Então, para isso, esses sensores eles não são somente necessários para detectar. Ou seja, eu não quero que o sensor somente detecte. É importante a detecção e o monitoramento. Entendi. Então, quando passar num determinado nível, dispara o alarme. Dispara o alarme, ou ele está te indicando o seguinte, olha, na cidade a gente tem um nível muito alto de monóxido de carbono no período das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde, em razão, obviamente, do número de carros. O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar meios para diminuir o número de veículos nesse horário. Então, o que a gente vai fazer? Então, é um problema já de saúde pública mesmo, né? Porque você não vai retirar as pessoas do centro da cidade. Claro, então, o que você precisa diminuir é o... Portanto, essa é a nova vertente que espera... Sim. Vocês estão com... O leque é bem aberto. O leque é bem aberto.
Estamos na parte final do programa. Eu queria agradecer a Luís Fernando ter vindo aqui aos estúdios, ter conversado connosco sobre essa importante pesquisa que abre uma nova fronteira, uma nova porta, realmente, para a detecção e o controle da diabetes. Eu fico muito agradecido, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, viu? Muito bem. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. Restando agradecer uma vez mais ao Dr. Luís Fernando da Silva pela participação e pelas opiniões que gentilmente partilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que esteve e está por trás das câmaras e que leva a todos vocês este programa. São eles o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios, comentários ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que neste momento está aparecendo no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa foi feito mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, fique bem. Tchau.